Então vamos lá, para a gente entender o que aconteceu no 8 de janeiro, no 12 de outubro, no 12 de dezembro e no dia 24 de dezembro, a gente tem que ter uma introdução antes, né? Hoje é o vídeo 48, né, da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Então vamos lá. Essa semana o Congresso resolveu não fazer a CPMI, né, para discutir a questão lá da reforma tributária. E isso aí é mais uma coisa para colocar em cima, né, camadas sobre camadas, para evitar que a gente discuta, né, a nossa proposta de chegar à verdade. Mas aqui a gente vai chegar na verdade. Então, dentro dessa possibilidade que eu estou falando aqui, a reação dos movimentos de esquerda, né, a reação dos movimentos da esquerda, né, é em resposta ao protesto do movimento da direita a partir dos resultados das eleições, tá certo? Esse vídeo é muito bom, tem uns recortes aqui que me deu um trabalho danado para fazer, mas quando a gente quer chegar na verdade, a gente precisa ter paciência, né? E vocês que têm paciência comigo, estão sempre me acompanhando aqui. Então tá, vamos supor, nós temos dois projetos políticos aqui. Nós temos a direita e temos a esquerda. O presidente era um candidato da direita, né, que estava presidente na época e concorria à reeleição. Mas acontece que esse candidato da direita, ele foi eleito por uma direita que não é uma direita política profissional, certo? O que acontece? Ele foi um candidato avulso, né? Ele estava no PSL, um partido insignificante. Quando ele se elegeu pela primeira vez, fez uma bancada boa, mas ele perdeu o próprio controle do PSL. Por quê? Porque ele não foi eleito por um partido. Quer dizer, ele estava no partido, mas o partido não estava nele. E a direita não é o PSL, né? Então, o que aconteceu? Quem elegeu o Bolsonaro foi a população. E aí, da população para o Bolsonaro, não tem, é um vácuo de poder, um vácuo de estrutura partidária, entendeu? Já a esquerda não. A esquerda, ela tem uma base, né, uma militância, partidos antigos, partidos enraizados, com as suas entranhas dentro das estruturas de poder há muito tempo, governou o Brasil há muito tempo e estava querendo voltar. Então, a esquerda era um movimento de partidos, né, de militantes profissionais. A direita não, era a população que não tinha maldade política, nem partido, nem nada, e que se mobilizou num protesto natural. Tanto que é difícil apontar quem era a liderança da direita, né? Enfim. Mas você fala assim, a direita vai protestar contra a população, né, que votou no Bolsonaro, que eles consideram de direita, né? Foi protestar nas ruas, né, nas praças, em frente aos quartéis, contra o resultado das eleições. Bem, a esquerda, que ganhou, né, as eleições de forma oficial, mas não sei se é de forma legítima, de forma oficial, ia ficar só olhando, né? Eles não querem que a gente assuma, eles não estão aceitando o resultado da gente governar o Brasil. Eles iam fazer isso só de olhar? Não, lógico, né? Eles iam fazer movimentos para descaracterizar a movimentação da direita. Então, a esquerda não ficou parada, tá certo? A primeira iniciativa da esquerda era descaracterizar, né, a personificação dos movimentos de direita. Então, o que eles faziam? Eles simulavam, né, eles faziam de forma impostora, né, vestiam de amarelo, verde e amarelo, e ficavam fazendo gestos ridículos, né, manifestações ridículas, para assim, desmoralizar essa manifestação, entendeu? Então você via o pessoal fazendo assim, marchando, sabe, fazendo umas coisas esquisitas para descaracterizar essa movimentação da direita. Então, quer dizer, a esquerda começou a se movimentar, né? Até fim de novembro, a esquerda estava se movimentando para descaracterizar o movimento da direita. Então, o que acontecia?
eles começaram a colocar pessoas disfarçadas dentro dos movimentos da direita para desqualificar aquele movimento, né? Sempre foi assim, gente. Sempre teve, por exemplo, vamos fazer uma manifestação pacífica, né? Aí entra aqueles black, né? Aqueles black sei lá o quê, e faz aquelas baderneiras para descaracterizar o movimento. Isso é da esquerda, isso é antigo, isso não é coisa de recente, não é coisa nova, não. Tá. Mas se você fala assim, João, não teve movimento da direita, da esquerda envolvida na direita? Lógico que teve. Horas. Se a direita estava na rua, se a população inteira foi para a rua, né, quer dizer, uma boa parte da população foi para a rua questionar o resultado, isso era um movimento político. E a esquerda ia ficar batendo palmas, quer dizer, ia ficar só olhando, não ia fazer nada? Lógico que ela ia fazer. Né? E o que ele ia fazer? Ia descaracterizar, né, desmoralizar esse movimento. Essa era a intenção. Então agora nós vamos partir para aquela questão da bomba do dia 12. Né? Não, da bomba do dia 23 para o dia 24 de dezembro. Por quê? Porque o dia 23 do dia 24, as pessoas que estavam nessa bomba estavam no dia 12, no dia da diplomação, no dia que prenderam o índio, o cacique Sererê, entendeu? Que aconteceu aquela merda toda lá de queimar ônibus, né, de tentar invadir a Polícia Federal. Então, são 3 personagens que eu vou tratar aqui, que é o Wellington Macedo, é o cara que usou o carro para transportar o Alan dos Santos, que levou o artefato explosivo para frente do aeroporto. E o George Washington é o cara que montou o artefato explosivo. Então você tem o George Washington, que montou o artefato explosivo, você tem o Alan dos Santos, que transportou, né, foi o responsável por levar a bomba e colocar a bomba lá em frente ao aeroporto, e você tem o Wellington Macedo, que é o cara que dirigiu o carro que levou o Alan dos Santos para colocar a bomba, tá certo? Então, esses 3 aqui são os personagens centrais. Mas tem uns coadjuvantes aqui que eu vou chamar atenção para eles. E eles podem ser 2 impostores que são membros da CPI do Distrito Federal. Olha a gravidade. Tá certo? Então nós vamos passar o vídeo agora e nós vamos trabalhar dentro dessa linha de investigação. E vocês, a minha bancada, né, de superfãs que estão sempre aí acompanhando nossos comentários, vão me ajudar a aprofundar essas investigações, tá certo? Então, antes de mais nada, a gente tem aí a nossa chave Pix, que é jpnoticias@gmail.com. Então, quem puder colaborar com qualquer valor, gente, tá? Eu não tenho, se você não tem condições de mandar um Pix, pega alguém que tem Pix, né? Dá o dinheiro para ele, fala assim, coloca um Pix lá no projeto da CCI, que essa comissão é a única que quer buscar a verdade de fato, né? E tem uma capacidade enorme de comunicar para a gente o que está acontecendo e chegar na verdade. Então, esse trabalho ele é penoso, né? Porque exige muito trabalho de pesquisa, de investigação, né? E aí você tem que montar todo um vídeo para poder passar isso e levar para as pessoas. Então, vamos lá? E eu vou interrompendo para a gente fazer, né, as colocações em cima do que for passando aqui. Então vamos lá. Essa aqui é a audiência do Alan dos Santos. Eu ainda não coloquei a do George Washington, não, que foi o cara que fabricou a bomba. Nós vamos colocar do Alan dos Santos, o cara que transportou a bomba, e um recorte que eu fiz, muito significativo, do depoimento dele lá na CPI do Distrito Federal. Vamos lá? Aqui é o DF, é a nossa cidade. Essa oitiva com o senhor é para defender a vida da população, para isso não acontecer mais. Para pessoas como você não terem a coragem de colocar a bomba e expor a vida dos nossos cidadãs do Distrito Federal. É a exposição das nossas vidas. Esse é o nosso papel aqui hoje. E o senhor tem uma postura que não respeita a comissão parlamentar de inquérito que faz essa investigação hoje, não respeita a pergunta que os parlamentares fazem aqui, age de forma debochada, mas o senhor presta um serviço
quando vem aqui e esclarece para nós o que o ex-presidente da República e essa extrema-direita tem produzido nesse país. São pessoas como o senhor. O senhor teve notícia de alguma autoridade, alguém das próprias forças que estimulavam isso lá no dia a dia, não? Não, assim, autoridades não. Eu já presenciei o senhor, mas eu não conheci ainda. Passando por ali, eu acho que eu tenho lembrança do senhor, mas de outras pessoas não. Que senhor? Do senhor. Eu? Passando onde? Lá. Lá no QG? Lá no QG. Deve ter sido mesmo. Eu devo ter tido lá alguns dias, provavelmente. Então, a partir dessa fala, porque o que o Alan dos Santos fez? O Alan dos Santos entregou esse deputado que está aí na mesa diretora da CCI. O que ele fez? Olha, você estava lá no QG, eu frequentei e te vi lá. Quem? Aí ele ficou assustado. Quem? Eu? É bem provável que eu esteja lá mesmo. Quer dizer, ele deu um ar de chacota para descaracterizar a fala do menino. Mas o menino estava ali para falar a verdade. E ele está tentando colaborar com a justiça para diminuir a pena dele. Entendeu? Ou seja, a partir daí, deu um estalo de Vieira aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Opa! O que o pessoal tem a ver com isso? O pessoal de Brasília. Ora, o pessoal é um partido da extrema esquerda, é um partido que gosta de fazer manifestação, daquelas violentas, black bloc, sei lá como é que fala, né? São pessoas de cunho agressivo às vezes, né? Então é a extrema esquerda do Brasil. E ele está ali, tem 2 deputados do PSOL ali, um é esse, e o outro é um que está sentado lá, que nós vamos chegar nele, que é Max alguma coisa. E o que acontece é o seguinte, em 2 momentos, o Alan dos Santos cita a presença do PSOL, entendeu? Ele fala assim, é o partido de vocês que estavam lá, pessoas do partido de vocês. E aí, a partir daí, nós vamos trazer esse olhar para saber se no dia 12 de janeiro, quer dizer, no dia 12 de dezembro, que foi o dia da prisão do Sererê, e que culminou com a questão do vandalismo lá, de queima de ônibus, invadindo a Polícia Federal, e o de 23 para 24 de dezembro, que é a questão da bomba, que de fato tem aí o Wellington Macedo, o Jorge Washington e o Alan dos Santos envolvido. O Alan dos Santos, né, ele aparece nos 2 momentos, tá certo? Ele vai ser identificado tanto no 12 de outubro, 12 de dezembro, assim como no dia 24 de dezembro. Então são os 2 eventos anteriores que avolumaram esse discurso da esquerda de dizer que os patriotas estão querendo tomar o poder, entendeu? E fazendo esse protesto para justificar a descaracterização do movimento da direita. Então é importante a gente partir desses 2 momentos, que a gente já trabalhou muito o 8 de janeiro aqui, né? Então, esse momento é importante, porque é o início de um processo de deformação do movimento da direita. Tá certo? Vamos lá. Muitos me conhecem pelo boné Barreta, pelo Opala ou pelos mais de 20 anos de projetos e ações que impactam milhares de jovens das periferias do Distrito Federal. Se eles não fazem, nós fazemos. E para continuar transformando a vida dessas pessoas, precisamos construir mais uma vez um caminho coletivo rumo à Câmara Legislativa do Distrito Federal. É hora da democracia vencer o fascismo. É hora de disputar a cidade, a política e derrotá-los nas urnas e nas ruas. Aí vai dizer que somos baterneiro, aí vai dizer que somos antidemocrático, criminoso, vai acusar, chega! Esse rapaz de boné aí, de barba, ó, né? Verificam se ele não é o Max, né? Aquele deputado que está na Assembleia falando. Corrompido, não defende o povo brasileiro, olha ele de novo. Não cumpre honrar a soberania do país. Senhores, não tomaram nenhuma atitude. Está com a palavra o deputado Max Marcel por 15 minutos. O senhor conhece uma bomba, senhor? Eu conheci, eu vi ela. E mesmo ciente do que era o objetivo de uma bomba, o que era uma bomba, o senhor resolveu ainda cumprir uma missão? Igual eu falei pro senhor, não foi uma missão. E não foi cumprida. Porque se fosse uma missão, ordem absurda não se cumpre. Se fosse uma missão de explosão, haveria explodido. Ela não era uma bomba fake. Ela não era um celular que eu não sei o que é e vou colocar num caminhão porque alguém me mandou, não.
Então, senhor Alan, você é um terrorista pra mim também. Em nenhum momento você falou isso. Ela não era um fake. E outra, se eu fosse fake era pior ainda. Porque isso também é conotação do terrorismo, que é causar o medo, o pânico, o terror, onde as pessoas sequer sabem onde possam transitar. Pessoal, vamos conduzir aqui, ó, essa hora, como eu falei, um convidado, um cacique, onde não tem o povo ainda, para delimitar, põe um para lá, põe um mais para lá, porque vai chegar ainda mais gente. O pastor Ibe está ali, já? O pastor Ibe já está no caminhão? Vai chegar ainda mais gente. Conduz essa oração e depois pede o hino da independência. É isso aí, minha gente. Tem muita gente dizendo que quem vem pra cá não concorda com esse movimento. Essa fala do narrador, é isso aí, minha gente. Tem muita gente dizendo que quem veio para cá, né, não concorda com esse movimento. Ou seja, a turma do quartel que está lá, o pessoal da direita, a regra era ficar em frente ao QG, entendeu? E quando ele fala isso, quer dizer, é a turma de Brasília que está ali movimentando isso, entendeu? E quem é a esquerda para articular essa manifestação? Porque não vai o cidadão comum lá vestir de amarelo, falar, eu votei no Lula, vou vestir de amarelo e vou para lá. Não. É quem é militante, né? É o pessoal dos partidos que mobilizam essa turma, entendeu? E o pessoal quem? É a extrema esquerda. Então, essa figura, né, desses dois elementos do pessoal, talvez estejam ali de forma impostora, participando da CPI, entendeu? Seja assim, olha, vamos para a CPI para poder criar a narrativa que a gente quer defender, porque para não chegar na gente. Então, essa é uma linha de investigação que a CCI está fazendo. Então, vamos ver. Não tomou nenhuma atitude para impeachment. Você é envolvido? Você é criminoso? Reparem o Alan dos Santos lá atrás, ó, de blusa branca, com boné na cabeça, encostado na grade. E o rapaz, né, que supostamente é o deputado do PSOL, aí, ó, o Alan lá atrás e o rapaz do PSOL. Está com a palavra por até 25 minutos o deputado Fábio Félix. Com esses 2 dias, especialmente, né? Dia 12, que o senhor estava presente, e o dia 8 de janeiro, que o senhor já informou que não estava presente. O senhor disse que chegou aqui em Brasília, 2 ou 12? Porque a gente teve uma informação de que o senhor teria chegado aqui dia 12 de novembro. Acho que não foi isso aí mesmo. 12 de novembro, tá certo. Então, intervenção militar era uma pauta, a exigência. A intervenção federal. 12 de novembro, gente. Tudo aconteceu em dezembro, tá certo? O 12 de dezembro, o 24 de dezembro. O que aconteceu em novembro? Aconteceu uma audiência pública lá na Câmara, na Câmara dos Deputados e Senado, entendeu? Em que se discutia a questão da propaganda eleitoral que não foi exibida no Nordeste, né, do Bolsonaro. E aí foram chamadas várias pessoas para dar depoimento, inclusive aquele argentino, né, que denunciou que houve fraude nas eleições, aquela coisa toda, né, e derrubaram a live deles aí, muitas vezes que ele fazia isso para mostrar. E aí tem aquela fala daquele deputado que fala assim, o dedo do mesário pode votar quantas vezes quiser, imagina fulano de tal, tá lá, né, escondido, aí ele vota 50, 60, 70. Essa cena eu já passei um monte de vezes. Então, durante essa audiência pública, o George Washington, o homem que montou a bomba, entrou ali. E o Alan dos Santos entrou também, e os dois ficaram ali. Entendeu? Isso em novembro. Então, quer dizer, desde o dia 12 de novembro, né, 15 de novembro, 12 de novembro, eu acho, que aconteceu essa audiência pública, o Alan já estava em Brasília e o George Washington também, certo? Só que eles ficavam em pousada, eles não ficavam lá no QG. Né? Vamos ver.
Federal. Na verdade, o povo pede intervenção militar e nem sabe o que significa, né? Então, se soubesse, nem pediria, né? Ninguém nunca pediu dinheiro pro senhor? Essa fala dele, né? Se você soubesse o que intervenção federal significa, nunca pediria. Ou seja, esse é um discurso da turma da esquerda, tá certo? Vamos vendo os recortes que eu falei, como ele vai se comportar com o pensamento de quem estava no espectro da esquerda. Vai observando. Não vai pedir para mim, eu não tenho. Você não tem, né? Não vai mudar nada. E alguém dava dinheiro pro senhor? O senhor recebeu apoio financeiro de alguém? Não. De ninguém. Diga-se de passagem que me assusta que não é só um advogado, são 4 advogados, né, presidente? O senhor uma hora fala que está lá, mas no seu depoimento o senhor estava hospedado numa pousada. Qual era a pousada? Não no acampamento. Eu cheguei a ficar na pousada. Qual pousada? Hã? Qual pousada? Eu prefiro não falar. Eu quero saber se o senhor fazia parte do acampamento ou da pousada. Não, só eu isso. falei que eu estive na pousada, mas eu prefiro não falar. E no dia 12, como é que foi a manifestação, o planejamento da manifestação? Vocês ficaram surpresos com a prisão do... No dia 12, é assim, as pessoas nem sabiam que lá onde ele estava era federal. Quando chegou lá, que sabia que era federal. O pessoal... Ou seja, o Sererê foi levado para a Polícia Federal. Quem prendeu o Sererê foi a Polícia Federal. Lembra aquele lance? Missão dada, missão cumprida, porque aconteceu no dia da diplomação. Aí aquele subprocurador chegou no ouvido do Alexandre de Moraes e falou: missão dada, missão cumprida. Ou seja, a Polícia Federal mandou prender o Sererê. Entendeu? Então, essa ação de trazer aquele pessoal de Brasília para fazer aquele movimento na esplanada, entendeu? E trazer o Sererê atrair o Sererê para aquele movimento e fazer a prisão do Sererê e levar ele para a polícia, para dar aquele. E essa turma de Brasília fazer aquele estrago todo ali, entendeu? Aí você já vê, né, como tem dedo da Polícia Federal no meio dessa bagunça. Porque isso não foi avisado que ia acontecer. Essa prisão não foi comunicada à Polícia Militar, né, ao Serviço de Segurança, não. A Polícia Federal pegou o cara no meio de uma manifestação e levou. Entendeu? Como se estivesse sequestrando o cara. Para criar esse clima de indignação, de protesto. Mas quem estava protestando ali, vocês vão ver, não era a turma do QG. Olha só, quem estava ali, né? Os impostores. Vamos lá, vai vendo. Polícia Federal. O pessoal se assustou, viu a forma que pegaram o Sererê, só que daí as pessoas não viram a viatura, viram a caminhonete, e pelo fato do pessoal olhar e ver o vidro abaixado e o menininho chorando, o pessoal seguiu e acabou que ninguém estava preparado para um tipo de manifestação daquela forma, né? Eu acho que vocês não estavam preparados para aquele tipo de ato que aconteceu e nem para o dia 8. Isso aí é normal, então por isso que não deve culpar as autoridades policiais, porque ninguém está preparado para um evento desse. Então acho que eu não vou negar que eu... Não, só se o senhor viu, não estou dizendo se o senhor fez. Não. Você viu o que eles falaram? Por exemplo, a Polícia Militar não estava preparada, porque ela não foi avisada que ia haver uma prisão dessa que ia causar um tumulto lá na cidade. E depois, quando avisaram para a polícia que estava acontecendo isso, deram o endereço errado da Polícia Federal em outro lugar, para demorar a Polícia Federal chegar ali. Tá certo? Agora, tudo isso nasceu, né, de missão dada é missão cumprida. Aí, vamos vendo. O ônibus, eu entrei dentro do ônibus. Isso aí é fato. Isso aí eu não preciso negar. O senhor entrou dentro do ônibus que explodiu depois? Não, ninguém explodiu. Eu entrei dentro do ônibus, tirei o pessoal que estava dentro. Tinha 2 pessoas, uma senhora e um senhor, para ninguém agredir, porque tinha várias pessoas ali que eu sabia que não eram pessoas nossas, que estavam querendo agredir eles. Tirei eles e entrei dentro do ônibus. Então, olha bem o que ele falou. Durante aquela manifestação, o pessoal estava quebrando os ônibus, depredando os ônibus, tentando invadir a Polícia Federal. Ele estava participando daquele movimento de botar fogo nos ônibus, porque ele chegou a entrar no ônibus para tirar a pessoa lá de dentro. Olha, sai daí que nós vamos botar fogo no ônibus. Entendeu? Ele mesmo falou. Então, olha só, vai vendo. Isso no dia 12? No dia 12. Isso aí eu fiz. E aí foi aquele ônibus que pegou fogo? E daí eles foram e colocaram fogo no ônibus lá. Tem esse negócio lá. E a indignação deles nesse dia era pela prisão? É porque ali, você pode ver que ali é perto da rodoviária. Então tem várias pessoas de Brasília ali, que você passa, eu já passei de dia ali, você vê vendendo droga, fazendo as coisas. Então tinha vários vândalos ali e pessoas que queriam roubar. Então acabou que é muito perto e essas pessoas se enturmaram quando ficou sabendo da manifestação e acabou se envolvendo com todo mundo e fazendo as depredações. Entendeu?
tem nada de bolsonarista. Esse cara está tentando salvar a pele dele. Ele está querendo contribuir porque a pena dele não vai ser pequena, não. Mas ele está achando que ele já está quase livre. Eu fiz a delação premiada e tal. Entendeu? Eu não sei se ele está sendo iludido, mas vamos vendo. Outra coisa. Ele e o Alan e o George Washington, diferentemente dos patriotas que foram presos no QG, que nem participaram de coisa alguma, muitos nem estiveram lá, foram condenados na terceira instância. Na terceira instância. Não tem onde recorrer. Esse menino aí, o Alan dos Santos e o George Washington, foi julgado e condenado na primeira instância. Por que o Alexandre de Moraes não pegou o caso dele? Ora, ele é o principal núcleo do movimento, é o cara terrorista que estava lá dentro do ônibus, entendeu? Esvaziando o ônibus para botar fogo no ônibus. E é o cara que levou a bomba no Distrito Federal. Pô, esse cara tinha que estar no inquérito do Alexandre de Moraes, porque ele é um terrorista, mas ele não entrou. Se você for lá ver, não tem nada dele lá. Ele foi para a primeira instância. Por quê? Porque pode recorrer, entendeu? Ainda tem a segunda instância, depois pode recorrer na terceira instância. Olha o grau de tratamento diferenciado para quem realmente, se apresentou dentro do contexto como o maior criminoso da história, o terrorista de verdade, porque é o homem que levou a bomba e é o homem que estava ajudando a botar fogo nos ônibus, tá certo? Vai vendo. Então a manifestação ali juntou gente que estava ali com pessoas que vieram já para fazer o terror daqui de Brasília mesmo. As pessoas que buscaram o indígena Sererê, eles estavam fardados, uniformizados? Eu não sei informar, que você não sabe. Quando nós vimos já estava no carro já. Entendi. Porque, em geral, quando a polícia faz a apreensão, ela está fardada ou uniformizada, sim. Né? Então, o sequestro teria uma... Não foi a Polícia Militar nem a Polícia Civil que fez a prisão, foi a Polícia Federal. Entendeu? Aí você tem um dedinho lá do pessoal, do subprocurador lá. Você não sei não, tem que investigar isso aí, entendeu? Porque não foi a Polícia Militar. A Polícia Militar foi chamada muito depois para conter aquele vandalismo lá. Vai vendo. Seria diferente, né, o contexto do sequestro. Então, aí, a outra motivação seria a diplomação do presidente Lula, porque o dia 12 de dezembro era o dia da diplomação, ou não? Não, porque teve a diplomação e eu mesmo fiquei no Palácio da Alvorada. Então, eu nem cheguei, nem sei onde que foi a diplomação. Então, mas vocês sabiam o que estava acontecendo? Estava acontecendo, mas ninguém ligou, ninguém foi atrás, ninguém nada. Entendi. Até porque então passou no jornal depois que estava tendo e tinha o pessoal lá do partido de vocês lá e ninguém interferiu em nada, porque esse não era o propósito. O objetivo, né? Entendi. Você não ficou com medo de ser preso esse dia? Alguém te deu voz de prisão da Polícia Militar? Não. Não teve? Não, porque ali, no momento que estavam ali fazendo a segurança da Polícia Federal, Polícia Militar, acho que tem o Capitão Castro, Tenente Castro, não sei, que conversei. Todos os atos que teve, que eu estava assim, próximo, eu sempre conversava com a PM. Capitão Castro. Vamos chamar esse Capitão Castro? Hein? Alô, CPI! Alô, CPMI! Quem é Capitão Castro? Da Polícia Federal? Porque quem prendeu foi a Polícia Federal, não foi a Polícia Militar. E ele falou que estava conversando com quem? Com a Polícia Federal. Presta atenção. Vou repetir aqui, ó. Vamos ver se eu cheguei no ponto. Segurança da Polícia Federal, Polícia Militar, acho que tem o Capitão Castro, Tenente Castro, não sei, que conversei. Todos os atos que teve, que eu estava assim, próximo, eu sempre conversava com a PM. Então sempre eu meio que mediava para não deixar acontecer nada, para ninguém se alterar com ninguém. O senhor falou que quem... Tá vendo que já tinha um complô aí? Né? Já tinha um complô? Tinha membros da Polícia Federal, da Polícia Militar, que ele conversava com essa turma. Pô, o maior terrorista da história. Né? O cara que levou a bomba, o cara que tentou ajudar a botar fogo no ônibus, conversava com a Polícia Federal, conversava com a Polícia Militar. Hein? Vai falando, vai vendo. Produziu a bomba teria sido o George Washington. O senhor confirma que o senhor falou no seu depoimento? Confirmo. Então ele que produziu a bomba. E de onde o senhor conhecia o Wellington Macedo? Aqui. Também do quartel? Aqui também. Dos diálogos. Esses dois eram da turma que queria explodir tudo, então, né? Não, o Herto, que não estou falando para você.
O Wellington, em momento nenhum, eu vi ele falando de bomba, certo? Ele estava sempre filmando, até o pessoal do QG agrediu ele, que vivia chamando ele de infiltrado, agrediu ele, agrediu a esposa dele, que até o senhor Renan estava no meio, o pessoal gritava e chamou de infiltrado, e o pessoal bateu nele lá no Exército, que tem filmagem. Então, tipo assim, eu vi ele como repórter não, uma pessoa, um youtuber, que sempre ia ter todas as informações que vocês precisassem, porque ele filmava tudo. Então, tipo O assim, Wellington. O Wellington, tá certo? Então lembra que eu falei para vocês que são 3 personagens? É o George Washington, o cara que fabricou a bomba, o Alan dos Santos, esse aí, que levou a bomba e deixou a bomba na frente do aeroporto, e o Wellington Macedo, o homem que levou o Alan dos Santos de carro. Tá. Quem que é o Wellington Macedo? Aí nós vamos no Google, vamos pesquisar aqui. Presta atenção. Wellington Macedo, bomba, aeroporto. Espera aí que a mulher costuma falar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo, né? Wellington Macedo, preso, bomba, aeroporto. Pô, agora não aconteceu. Então tá aqui, ó. Aqui tem várias reportagens, tá certo? Falando sobre, né, o bolsonarista foragido por bomba diz que está em fazenda. Então vou só ler os títulos que aparecem aqui, ó. Folha UOL. Folha UOL, né? Por isso que vocês têm que buscar as verdades aqui. Aí está o título. Bolsonarista foragido por bomba diz que está em fazenda. Foragido por bomba no aeroporto do Distrito Federal diz estar escondido em fazenda. Foragido blogueiro da bomba no aeroporto é intimado a depor por edital. Foragido por bomba... Aí é só aqui, ó. Metrópole, Poder 36, Folha... Estado de Minas, foragido por bomba em aeroporto, diz ser perseguido e afirma se esconder. O Terra, foragido por bomba em aeroporto, afirma se esconder em fazenda. Blogueiro cearense é procurado por tentar explodir bomba perto do aeroporto. Esse é o G1 da Globo, né? O blogueiro é o Wellington Macedo. Todos estão referindo ao Wellington Macedo. Blogueiro procurado por tentar explodir bomba em Brasília, completa 3, sei lá o quê. G1, Globo. A Globo é foda, né? Correio Brasiliense. Polícia Civil do Distrito Federal descarta novos envolvidos em atentado à bomba no aeroporto. Sinal de vida do blogueiro bolsonarista que queria explodir a bomba. Veja, né? Revista Veja. Brasil de Fato. Ex-assessor de Damares estão envolvidos em bomba. A senadora Damares associa esse Wellington de Souza a esse Wellington Macedo, né, que é o motorista do carro. Aqui, ó, Carta Capital. Quem é o jornalista bolsonarista que ajudou a colocar bomba? Aí vai colocando. Esse aqui é da Carta Capital, né? Diário do Nordeste. Cearense envolvido em tentativa de atentado em Brasília é convocado. Aí fala para suspeito do 8 de janeiro, George Washington, Alan Zong e tá. Aí falando isso, o Alan acabou de falar? Bem, o Wellington Macedo ele conheceu lá no QG, tá certo? E o que o Wellington dos Santos fazia no QG? Ele era blogueiro, então ele ficava filmando. Não sei se era com celular, se era com câmera, ele ficava filmando. E se ele está ligado a Damares, então a senadora Damares, que foi eleita, que é muito próxima do Bolsonaro, né? Lógico, esse aí é o cara de direita convicto, né? Esse é de direita, né? Então ele estava filmando os acampamentos. E aí você viu que um tal de sei lá quem, depois vocês pegam o nome aí, tem que passar para a CPI esses nomes, né? Tentaram agredir ele. Acho que agrediram ele, porque ele estava filmando. Bateram nele, na esposa dele, chamaram ele de infiltrado. Onde um patriota vai bater em outro patriota que está filmando ali no QG? Não tem lógica. O que o pessoal do QG que está protestando quer? Quer que filma e que mostra para o Brasil inteiro que nós estamos aqui protestando.
mas ele estava incomodando alguém, filmando. Quem é que não gosta de ser filmado? O impostor, aquele que está disfarçado, aquele que não quer ser reconhecido, que está ali dentro do QG, entendeu? Que eram os infiltrados. Então, os infiltrados, os impostores, estavam incomodados com a presença do Wellington filmando. E o Wellington estava desconfiado. Falou assim, esses caras aqui não são patriotas, são infiltrados. Vou filmar esses caras. Aí os caras partiram para cima dele. Tá entendendo? Aí, se vocês quiserem, volta, que vocês vão entender isso aí. Aí, vamos ver. Vocês vão chegar nessa conclusão. Vamos ver. Vocês estão gostando? Então tá bom. Não esquece do meu Pix, viu, gente? A verdade nua e crua, vocês só vão ver aqui. Não tem. Você pode procurar, vocês não vão achar isso em lugar nenhum. E se você está vendo isso aqui, considere um privilegiado, tá certo? E até baixa esse arquivo aí, faz um download dele, porque isso pode desaparecer. Vai lá. Filmava tudo, entendi. Então, como ele filmava tudo, ele tem tudo. O senhor tinha conhecimento que ele tinha sido assessor? Outra coisa, né? Ele filmava tudo, ele tem tudo. Quando a Polícia Federal vai atrás desse menino, desse Wellington, e prende ele, será que eles fizeram busca e apreensão e tomaram esse material dele, essas filmagens todas dele, para esconder os infiltrados? Lógico que estavam sabendo. Tem um cara lá no QG que já filmou a gente está super exposto. Se aquele cara ficar com aquelas imagens ali, vai comprometer a gente. Entendeu? Olha aonde está chegando o fio da meada. Do ministério da atual senadora Damares, ele contava isso? Não, porque ele não contava. Pra mim que ele sempre foi youtuber, né? Que daí ele foi preso, e daí colocaram a tornozeleira nele, é só isso aí. Tá certo. E por que o senhor chamou o Wellington para levar a bomba no caminhão? Não foi uma forma de incriminar ele? Não, momento nenhum. Porque o senhor chamou ele e não avisou ele? Eu chamei ele para me dar uma carona. Mas não é uma covardia com ele, o senhor com uma bomba levar ele? Não. O senhor acha que foi uma covardia? Hoje ele está respondendo por um processo que o senhor induziu ele a estar? Não. Não acha? Não, porque eu não induzi ele. Você não acha que seria uma covardia alguém andar com uma bomba e pedir uma carona pro senhor e o senhor nem avisar? Não. Então, vocês percebem? O Wellington, ele fez amizade com esse cara e esse cara pediu uma carona para ele. Por que que... Olha o serviço da inteligência, da esquerda, tá certo? Olha, nós vamos colocar uma bomba lá no quartel, tá certo? Lá no aeroporto. Só que a gente tem que incriminar os bolsonaristas, tem que dizer que isso aí é a extrema-direita, entendeu? Que está fazendo terrorismo. Como associar a bomba ao QG, aos pessoal da direita? Olha, você tem que pedir alguém de lá para levar você. Aí esse carro pode ser filmado, a bomba sendo deixada, entendeu? E aí depois pega a placa do carro, vai chegar a quem? Vai chegar no Wellington Macedo. Quem que é o Wellington Macedo? É o patriota que estava lá no QG filmando todo mundo. E quem é esse patriota? Ele trabalhou no mesmo lugar com a senadora lá do Bolsonaro. Entendeu? A engenharia política, como é que as coisas acontecem? Tudo é uma engrenagem. Vai vendo. O senhor já foi filiado a algum partido político? Sim, não, só isso. Sim. Qual partido? PSD, PV e PSC. Beleza, o PT foi lá e roubou. Então por que o Haddad não ganhou do Bolsonaro? Entendeu? Uhum. Eu já votei no Lula, já votei na Dilma. E todas as pessoas sabem que ele tem um nome forte. Tá muito claro para mim o que está acontecendo no... Então você vê o discurso do Alan, né, que ele fala o mesmo discurso do pessoal da esquerda. Que a esquerda fala assim, o pessoal do Bolsonaro fica questionando que teve fraude nas eleições, então como é que ele ganhou do Haddad? Então se tinha fraude era para o Haddad ter ganhado. Isso a gente está cansado de ver nos comentários aí o pessoal da esquerda que chega e faz esse comentário, né? Então, esse é o pensamento de quem é de esquerda. Ele é um cara de esquerda, tá certo? Outra coisa, ele acabou de falar, eu votei no Lula, eu votei na Dilma, o Lula era um cara que tinha muito prestígio, blá, 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 então ele tinha que ganhar. Então vai vendo. Aí esse cara do PSOL, que ele mesmo falou que estava frequentando um QG,
tenta construir a narrativa. Olha como é que ele encerra. E depois, não sei se... Brasil e o que aconteceu. Para mim está muito claro. Depois do dia 30 de outubro e muito antes disso, o ex-presidente da República e a sua claque, as lideranças da extrema-direita, conduziram um processo golpista nesse país. O senhor pode nos dizer se na tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal havia muitas pessoas do acampamento ou eram as pessoas dos hotéis ou pessoas de fora? Tinha ali, eu creio, tipo assim, eu não sei te falar, mas havia muitas pessoas de Brasília. Se esse explosivo tivesse explodido, o senhor tem noção qual a produção do resultado que isso poderia produzir? Imaginaria. Quantos inocentes mortos? Ninguém. Ninguém. O que eu quero dizer? Ele falou em outras vezes que a bomba não foi feita para explodir. Entendeu? Tudo foi uma encenação que eles iam colocar a bomba lá, iam chamar um cara que é do QG, que ia poder levar a bomba lá, sem saber que estava levando a bomba, que se ele soubesse ele não ia levar, lógico. Então ele tinha que ser enganado, né? Fez amizade, você me leva ali, me dá uma carona. Aí colocou a bomba lá. Depois, aquela bomba lá, ninguém ia dar notícia, que ia ficar aquele pacote ali, ninguém ia dar notícia, a Polícia Federal não ia, ninguém ia lá. O que ele fez? Ele pegou o telefone e ligou, fazendo uma denúncia. Tem uma bomba acontecendo ali, em tal lugar. Aí o pessoal foi lá pegar a bomba, entendeu? Então, criou-se a narrativa, e aí a mídia entrou de peito aberto, né? Bolsonarista botou bomba lá, Claro, gente, a esquerda não vai dormir no ponto, entendeu? Você acha que esses caras querem entregar o osso? Não querem. Você tem um Brasil inteiro manifestando nas ruas, protestando. É um movimento patriótico de cidadãos comuns, que não são pessoas ligadas a partidos, não tem maldade, não tem liderança, não tem nada. É a população que se revoltou e foi para a rua porque elegeu um presidente que se achava honesto, entendeu? Sem pensar em partido, sem pensar em nada. E aí fizeram uma sacanagem com esse presidente, o pessoal foi para a rua. Mas a esquerda não dorme. Ela falou, né? Vamos concretizar o que nós começamos. E armaram isso aí. Né? Vamos ver. Não, se explodisse o caminhão? O senhor não tem noção disso? Mas não ia explodir o caminhão. Não, só tinha noção do que poderia acontecer. Se não fosse eu tinha noção do que poderia acontecer. Por isso foi eu. Ligar para a polícia, só poderia se arrepender e só mesmo poderia ter ido lá e ter tirado. Não, porque se não acontecesse isso... Não criava a narrativa. Entendeu? Tinha que acontecer isso para criar a narrativa. Ele falou isso em off. Só que ele falou isso, entendeu? Para a Polícia Federal, para uma polícia lá. Será que essa polícia que ele falou é a polícia que está querendo que a direita governe o país? Ou será que é a polícia que está querendo que a esquerda governe o país? Aí é que está, gente. Quando a gente olha para o Estado e fala, será que o Estado é meu amigo, é meu protetor? Ou será que o Estado é meu inimigo, meu agressor? Então você fica numa situação muito delicada. O Brasil está numa situação delicada. Quando você olha para o Estado e fala assim, o Estado está aqui para me proteger. Não, o Estado é o meu inimigo. Olha que coisa séria. Né? Vamos ver. É igual eu falei para o senhor. O senhor estava sob ameaça. Estava sob ameaça. Se não acontecesse, então eu informei. Posso responder uma coisa para o senhor dignamente? Por favor. Eu me apresentei no dia 16. Do dia 16, olha quantos meses para vocês me chamar para conversar sobre isso. Há quantos meses que eu dei o depoimento para a delegacia, fiquei à disposição deles ir e poder a gente achar as pessoas, porque lá no meu depoimento eu falei, perguntaram 2 vezes, há perigo, Alan, de acontecer alguma coisa? Eu falei, só que eu estou detido. Então, a gente não sabe se esse cara está detido por alguém que quer proteger a verdade ou se ele está detido por alguém que quer esconder a verdade. Esse é o drama do Brasil hoje. Põe a mão na consciência e fala, se não tem um trabalho mais sério do que esse que a CCI está fazendo. Vamos ver. Então, eu me comprometi a todos buscar informação. Olha, do dia 16 de janeiro, hoje, que estão me chamando para poder perguntar alguma coisa. Fui informado, deputados, as provas que tem é a minha. Todas as provas que tem desse artefato é minha, porque fui eu que mandei as fotos. Então, fui eu que mandei as fotos para gestor de PRF, gestor de Polícia Civil, para delegados, pessoas. Então, fui eu que
enviei, fui eu que denunciei. Que eu posso nem estar vivo amanhã, estou expondo minha família, já estou quase terminando de pagar, porque eu estou fechado. Estou quase terminando de pagar minha pena, porque eu estou fechado. Ele fala, não estou preso, estou detido. Estou acabando de... Quer dizer, então, ele entende que o pessoal vai libertar ele rápido. Por quê? Porque ele contribuiu com as investigações. Mas contribuiu para quem? Será que realmente quem está custodiando esse menino são pessoas comprometidas com a verdade? Ou são pessoas comprometidas, né, com esse golpe que a esquerda está dando em cima da população brasileira, criando esses factoides para justificar uma intervenção igual fizeram no dia 8, entendeu? Então, isso é muito triste, gente. Vai vendo. Porque não houve provas, eu mesmo criei provas contra mim mesmo. Então, eu mesmo criei prova contra mim mesmo para me estar aqui hoje, porque eu não estaria aqui, porque não havia provas contra mim, certo? Então, estou falando aqui, eu decidi colaborar. Por hoje é só, meus amigos. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Já foi da cultura, é da liberdade. Então é isso, gente. Essa é a verdade nua e crua. 3 elementos. Você tem o Wellington Macedo, o homem que foi iludido a levar o Alan dos Santos a colocar a bomba. O George Washington fabricou a bomba. Ele é do Pará, né? E tem relação lá com os Barbalho. E depois vem o Alan dos Santos, do Mato Grosso, né? Já foi candidato a vereador pelo partido de esquerda, votou no Lula, votou na Dilma, acha que o Lula é um homem com muita expressão, né? E aí o que acontece? O Alan dos Santos leva a bomba e atrai o George Washington, o Wellington Macedo, para dar a entender que foi um bolsonarista que colocou aquilo ali e criar toda essa movimentação, tá certo? Então você tem ali o 12 de dezembro, o dia do Missão Dada, Missão Cumprida, e ele mesmo falando que quem estava ali era o pessoal de Brasília. Lógico, a esquerda estava se manifestando, a extrema esquerda estava se manifestando. E aí você tem esse deputado do pessoal que faz parte dessa CPI, ali, né, aparecendo ali de uma certa forma, né? E ele falando que o outro deputado que está na mesa lá, né, ele reconheceu o cara no QG. Então essa turma não dorme, vocês estavam trabalhando. Quem coordena? A extrema esquerda, os partidos, os caras que têm mandato, os caras que estão ativamente no processo, entendeu? Então eles ajudaram a provocar essas narrativas todas, construir esses factoides para poder incriminar a direita. Por isso que eles correm da CPI, estão inventando agora esse negócio de votar lá uma reforma tributária, aí baixa prefeito, baixa governador, baixa tudo em Brasília, para não acontecer a audiência da CPMI. Então, é camadas sobre camadas. Vamos tentando tampar isso aí. Vamos criar tudo, né? Um escândalo novo, um fato novo, para ocupar as manchetes do jornal. Para quê? Para não se falar sobre os assuntos da CPI, da CPMI. Porque eles estão correndo da verdade. Porque a verdade está aparecendo, as provas estão aparecendo, mas aí o governo ficam criando factoides. E essa mídia que faz parte desse esquema, que está enchendo o bucho agora de dinheiro, tá certo? Porque o Lula está sendo generoso com essa turma, né? Eles ficam aí tentando inventar, né, manchete daquele escândalo, daquele, para quê? Para você não ver, para você não olhar, para desviar o seu olhar da verdade, tá certo? Então, João Paulo Guimarães falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente, qualquer valor, você está ajudando a construir e a revelar um projeto de Brasil a partir do esclarecimento dos fatos. A verdade nua e crua. Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês. Vocês que votaram na direita, que votaram na esquerda, vocês que não votaram em ninguém. Vocês querem um Brasil que eu também quero, que é um Brasil pacificado, tá certo? E só a verdade nos libertará, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus.